Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui então para mais um webinar da série dos guias da FSSC 22000. Hoje nós vamos falar de limpeza de tanques de transporte de alimentos. Então, de novo, relembrando para aqueles que já assistiram e para aqueles que é a primeira vez, né, falando aí que o webinar será gravado. Dessa vez nós disponibilizaremos a gravação, mas infelizmente o material não será disponível, então tomem notinhas, peguem as referências, né? O seu microfone é automaticamente silenciado. Se vocês precisarem fazer alguma pergunta, alguma informação, usem o chat, tá? Para as questões. Ao final do webinar, a gente vai coletar essas questões e vamos tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Aquelas perguntas que ficarem sem respostas, também vamos deixar um e-mail, se vocês quiserem nos encaminhar, e depois a gente direciona para a palestrante. E a palestrante de hoje é minha quase xará, né? Nós nos diferenciamos pela última letra. Lembrando que o próximo webinar é semana que vem com a Daniele Almeida, da Neugen, falando sobre monitoramento ambiental. Não percam, isso também é muito interessante. Bom, a nossa palestrante, como eu disse para vocês, é quase minha xará, Juliane Dias. Bem-vinda, Ju. Muito obrigada pelo convite, por aceitar o convite, né, da DNV. A Juliane Dias, ela é sócia da Flavor Food, ela é engenheira de alimentos, especialista em gestão da qualidade e segurança de alimentos, pela Unicamp, como eu, né, a gente tem alguns anos de diferença também lá de graduação. A Juliana atuou em grandes indústrias como Danone, Bimbo, BRF, sempre em produção e garantia da qualidade. E trabalhou bastante em implementação de programas de qualidade em países da América Central. Ela foi auditora líder de 9000, BRC Food, ISO 22000, e ela é sócia fundadora e consultora da Flavor Food desde 2002, né? Ela é instrutora autorizada do EHE, eu sempre tenho dificuldade, Ju, obrigada por me ajudar, para projeto sanitário. Então, a gente está aqui como especialista. Ju, você pode abrir sua câmera para aparecer aqui com a gente? Oi, tudo bem? Joia. E aí, agora eu deixo vocês em boas mãos. Ju, Obrigada, então fica à Ju. vontade. No final a Agora gente é volta comigo, né? aqui para as perguntas. Agora é com você. Joia, Bom Ju. webinar a todos. Ótimo. Excelente. Um dia muito feliz para mim, né? Começando com super agradecimentos, primeiro para você, Ju, da oportunidade de estar aqui. Os colegas, a Karen Souza, da Luiz Dreyfus, do Léo Martins, da Verde Campo, o Vladimir Surkinski, da Enfit, porque foram pessoas que me abasteceram de informações muito valiosas para eu compartilhar com vocês aqui, né? Porque uma andorinha não faz verão, tem toda uma cadeia, tem experiências, tiveram dores, soluções, né? A fazer prático, né? Não vou pegar o guia aqui e ficar lendo o guia, né? A gente tem que ter uma explicação aí com uma base. Então, é um momento da gente pensar na cadeia de alimentos, assim, gente, é muito caminhão. O alimento anda muito dentro do caminhão. Se a gente for pensar lá no campo, que a gente colheu o, o milho, colheu o trigo, para, por exemplo, levar para um moinho o grão. Esse caminhão, ele vai fazer um percurso aí na nossa cadeia, no qual ele vai acabar terminando numa estação de limpeza. Ele vai levado lá para por exemplo, um moinho de trigo. O moinho vai fazer o seu trabalho, vai fazer a moagem e vai ser um outro caminhão que vai levar para a indústria que, por exemplo, vai fazer biscoito, vai fazer macarrão, então é um caminhão que é higienizado. Essa indústria de alimentos, por sua vez, vai enviar o produto para o supermercado, e o supermercado também, né, vai chegar através de um caminhão, dessa vez dentro de uma embalagem primária. Mas os elos anteriores, a gente está ali com aquele contato íntimo, o alimento e
a estrutura física do caminhão, né? E o mesmo vai acontecer com o milho, que depois vai virar glucose de milho, e troca de caminhão, né? Aquele milho depois ele vai virar glucose e ele vai ser utilizado, por exemplo, numa bebida, vai ser utilizado numa bala e depois vai para outra cadeia. O leite pode ser usado direto, mas ele virar creme de leite, ser transportado a granel para um outro laticínio. Enfim, vocês já enxergaram aí que é uma porção de oportunidades de contaminação, né? Onde se a gente tiver uma falha no processo. Então, esse olhar forte aí da FSSC 22000 está trazendo aí para nós essa importância. Ela coloca uma lupa e chacoalha, porque no fundo, gente, já deveria fazer parte dos nossos critérios aí de programas de pré-requisito. O caminhão, afinal, se o alimento é transportado pelo caminhão, está sujeito aí a vários riscos, né? Mas acharam importante assim, ó, vamos colocar ali nos nossos requisitos adicionais algumas situações aí para o mercado. Você sabe que no mercado a gente tem dois tipos de relacionamento com o caminhão, né? Tem a empresa que vai transportar o seu produto acabado num tanque, então, sei lá, eu sou o moinho, eu sou a empresa que faz a glucose de milho, um suco eu vou transportar, ou eu sou o usuário, eu recebo nesse caminhão. Então, vai mudar um pouquinho a forma de gerenciar, mas nos dois casos, eu vou ter que me preocupar como fornecedor, de estar oferecendo melhor condição, e como, assim, contratante, gerenciar, né? Gerenciar aquele risco. Então, se eu sou uma organização que transporta o meu produto acabado num tanque, eu tenho que ter um plano documentado baseado em risco, que eu acho que os autores do guia devem ter sentido coceira, assim como eu, de escrever a PPCC, mas deixaram mais livre, né? Mas eu olho, né, para essa frase aqui, um plano documentado baseado em risco, eu falo assim, é para fazer esse, quem é familiarizado, né, quem gosta de PPCC, é uma ferramenta útil aí, fazer um mapeamento, esse entendimento dos riscos aí, olhando as fontes de contaminação cruzada, que normalmente vem de cargas anteriores, então essa palavra, né, essa frase, cargas anteriores, vai aparecer muito no guia, e quais são as medidas implementadas para avaliar a limpeza do tanque vazio na hora que eu for carregar para mandar para o meu cliente. Se eu for uma empresa que recebe matéria-prima no tanque, eu tenho que exigir do meu fornecedor, através de um contrato, que a limpeza que ele executou tenha sido validada. Eu tenho que exigir desse meu fornecedor que ele respeite ali algumas restrições de carga anterior. Então, por exemplo, um alergênico, estou contratando um caminhão para trazer um suco, a carga anterior foi um leite. De repente, isso pode ficar proibido no contrato, salvo se tiver uma validação que realmente comprove. Eu não posso deixar isso solto à mercê aí do meu prestador de serviço, né? E quais vão ser as medidas de controle aplicáveis àquele produto dentro daquela realidade? Ele é suscetível microbiologicamente, né? Conforme o pH, conforme a natureza do produto, eu vou ter um grau de risco maior, né? Então, aprofundando, além do requisito adicional, veio o guia atualizado na versão 6.0, que ele se aplica para caminhão-tanque, para caminhão multimodal. Então, existe, né? Tem até um vídeo bem bonitinho que ele mostra, vai chegando o caminhão, tanque, ele se acopla no trem e ele vai seguindo a carga de trem, que aqui no Brasil não é tão forte o transporte ferroviário, é mais rodoviário. Vai se aplicar também a IBCs, né? Então, esses caminhões, tudo que tem o contato direto aí, o caminhão e o IBC também se aplicam, se for navio também vai se aplicar da mesma maneira, né? E aí o guia, ele remete, claro, tem diferença se eu sou o usuário, né, porque se eu recebo o caminhão, ou se eu sou o dono do caminhão, ou enfim, o responsável por aquela carga, mas no fim a funila todo numa orientação do item 6.1, que é para a categoria G, e a categoria de transporte e armazenamento, né? Só que ele sempre puxa, né? Ah, você vai auditar um fornecedor? Olha para a instrução do 6.1. A gente vai cair sempre nessa tabela que aparece ali. Tá? Isso aqui é uma tradução livre, gente, não é oficial. Então, uma empresa que tenha uma equipe, né, um ponto de partida para uma empresa que faça uma boa gestão, é ter uma equipe
com competência que entenda aí da questão e a importância da limpeza do tanque, que a gente pode chamar da equipe de segurança de alimentos, a famosa equipe de segurança de alimentos, que vai diferir um pouquinho de uma indústria, por exemplo, vai ser a turma da carga e descarga, o caminhoneiro, as pessoas responsáveis pela limpeza, manutenção, se eu tiver auditores internos, gestores, então vão ser pessoas que têm que ser treinadas, capacitadas para entender os riscos relacionados à falha de limpeza, que tenham conhecimento dos programas de pré-requisitos, os PPROs, os PCCs, e que os motoristas, que são aquele profissional que na ponta vai fazer o contato direto com o cliente ou com a outra parte interessada, que esse represente, né, todo o controle, todo o estudo, todo o planejamento que foi feito. Então, essa é uma pessoa de linha de frente, ele é quase o nosso operador de linha que está num PCC, num detector de metais, num pasteurizador, ele acaba sendo o nosso grande filtro aí, né? E quando você está contratando a empresa, você está recebendo, né, o caminhão, ela é um fornecedor seu, e você estabeleceu aquele contrato, o contrato deve deixar claro ali como é que vai ser feito essa limpeza. Você pode estabelecer, inclusive, anexar um POP, por exemplo, com os processos, tempos, temperaturas, concentração, método, o que pode, o que não pode. Qual vai ser o resultado esperado da limpeza? Ele tem que estar ok numa inspeção visual, vai ser feito um teste de ATP, vai ter algum tipo de análise microbiológica conforme o critério, vai ter um resultado de alergênico, não sei, tá? O guia, ele é aberto como espera de um guia, né? Eu devo deixar claro no meu contrato que eu tenho que ter, aí, gente, aí eu estou feliz hoje, tem que ter um projeto sanitário e que minhas condições de manutenção e integridade sejam próprias para algo que vai conter um alimento. E que eu tenha um cronograma de manutenção que seja respeitado, né? Às vezes a gente tem um tanque todo íntegro, adequado, mas eu tenho uma gacheta que vai botar tudo a perder, né? Uma gacheta aí mumificada, fossilizada, como falam alguns colegas aí. Isso pode ser um problema. E aí o guia passa um checklist bem bacaninho, dizendo assim, ó, vamos lá, você precisa auditar esse seu fornecedor aí da sua matéria-prima, do seu suco, da sua farinha, e ele faz, e você tem limpeza de tanques que está acontecendo talvez na própria empresa, né, no teu próprio fabricante, fornecedor, ou pode ser que esteja acontecendo num terceiro. Um posto de gasolina, gente, às vezes acontece, hein? Alguns países pode acontecer. Então, um dos itens do checklist aqui Ô, Ju, só deixa eu perguntar, tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo que o celular tá tocando muito e uma vez eu estava Sim. ao vivo e tinha caído a conexão. Ah, tá, não são Então vocês me tá avisando tudo ok. que caiu. Não. Maravilha, então tá bom. Eu vou fazer a auditoria, então vamos entender ali se tem necessidade de um rastreamento eletrônico. A gente vai entrar um pouquinho nessa questão aí, que existe sim no guia uma sugestão meio tácita de a incorporação de tecnologias aí no guia, né? Então, se houver um sistema de rastreamento eletrônico ali, os sensores estão funcionando, qual a posição deles, né? Isso é auditado. Eu tenho treinamentos na empresa ali, nessa empresa que presta serviço de higienização do caminhão, assim como a gente deve ter na indústria mesmo, né? Tenho um plano de treinamento, tenho as evidências, listas de presença, certificados. Tenho separação física rigorosa e rastreável de limpeza. Então, eu vou mostrar para vocês assim, instalações de limpeza, que não é aquele telhadinho e vai batendo a mangueira e um caminhão do lado do outro, aí o caminhão de farinha, aquele de alergênico, bate no de leite, bate no de suco, não, é emparedado mesmo, então rigoroso. Se usa água potável, aí já é sofisticado o 4, né? A gente vai para o 5º. Usa água potável que passou por análise de qualidade. Já pensaram em fazer análise de potabilidade de água no posto de gasolina? Ou do prestador de serviço, né? Ou no terceiro ali que faz a higienização do caminhão, começar a exigir que, afinal, estou usando água para higienizar um tanque, né? Ela tem que estar compatível com a legislação aí da Anvisa, no caso do Brasil, né? Usar detergente de grau alimentício, normal, esperamos isso, mas ok, vamos confirmar. O protocolo, o procedimento de higienização,
ele é universal, é genérico, ou ele é desenhado de acordo com a necessidade da carga? Ué, na indústria, se a gente tem um processo de fabricação que tenha, sei lá, uma linha que compartilha molho de tomate, maionese, às vezes um molho para salada que é mais assim um vinagre com especiarias e um pouco de óleo, o CIP não vai diferenciar, então não vou precisar de parâmetros de temperatura, pressão, concentração, às vezes turbulência diferenciados. Então, dentro de caminhão, conforme a carga que ele transportou antes, se varia, se não é sempre a mesma, o protocolo de limpeza tem que ser de acordo com a necessidade de remoção da sujidade, né? E aí eu vou registrar, e por isso que várias vezes fala de rastreabilidade do processo, né? Tempo, temperatura, aditivo, uso de vapor, numa frequência suficiente, uma amostragem suficiente. Esses processos são validados, aparece várias vezes a questão da validação. Vou ter depois métodos de verificação, de checagem aí definidos da limpeza, e tem uma verificação a ser diferente do desempenho da operação como um todo. Por exemplo, estou cumprindo esse respeito a não usar uma carga anterior que seja de alimento X, porque não me convém, não me é seguro, né? Então, uma verificação da prática como um todo. E parâmetros de processo para serem monitorados. Aí eu coloquei uma lupa nesses parâmetros que falam do cabeçote de pulverização, ou vulgo spray ball, dependendo do método, ou pode ser um cabeçote rotativo, e qualidade do ar. Então, se eu estou falando de um cabeçote, eu vou ver a vazão, eu vou ver temperatura, pressão, concentração, né, dos ativos detergente. Se eu tiver um filtro, né, o filtro tem aquelas opções visuais, saturação, pressão, vazão, tempos, temperatura, para ver se também está. Eu posso até monitorar, fazer um SWAB, entender se a minha frequência de troca desse filtro está acontecendo antes que eu tenha um problema, uma contaminação, né? Então é até citado a questão de fazer uma amostragem microbiológica com base no risco, né? Aí eu printei ali de uma empresa X, comecei a pesquisar, né? Será que esse mundo maravilhoso de Walt Disney aí tá só no guia, né? E existem algumas empresas na Europa, e eu acabei navegando, achei algumas essa aqui interessantes, não tenho nada com eles, tá, gente? Mas ele fez uma propaganda e fala: nós oferecemos um serviço de limpeza interna, externa, nós temos detergentes certificados, nós fazemos teste de ATP e de pH, nós temos certificação kosher, alguns têm halal, enfim, eles colocam aqui. Já vi alguns que tinham ISO 22000, não vi FSSC, mas eu vi ISO 22000, achei bem interessante. Então, esses locais de higienização, eles têm que demonstrar ali que, né, validar a eficácia do programa de limpeza. De novo, esse guia, ele é feito, essa parte, por uma empresa de transporte e de armazenamento, mas ele puxa, ele remete, olha, se você tiver sua própria gestão interna, se você mesmo higieniza o caminhão, ou você usa uma empresa só para higienizar, que aqui quase não tem no Brasil, mas na Europa tem empresa que só faz isso, higieniza caminhão, né? Então, aplica-se esses critérios, assim, que são, novamente, não vão ser, assim, auditados a ferro e fogo, né? São orientativos, mas estão ali. Então, validar a eficácia do programa de limpeza, provar que aquele método que a gente acordou está sendo cumprido, né? Porque uma coisa é você anexar um procedimento e, na prática, fazer outro. E essas empresas, elas têm que ter gestão também dos fornecedores de serviço delas. Quem são os fornecedores de uma empresa de higienização? Bom, o uso de químico de limpeza, com certeza. Talvez de manutenção, né? Não sei se a mão de obra vai ser terceirizada, uma calibração de instrumento de medição. Eu tenho que medir uma temperatura aí de um CIP, né? Então, um laboratório, que eu faço uma análise microbiológica, o que a gente já faz na indústria, né? Então, vou ter uma lista aí dos fornecedores que têm impacto no meu produto e serviço e subcontratados, e vou monitorar aí o desempenho desse fornecedor. Esse processo de limpeza ele tem que ser rastreável. Ai, Juliane, rastrear o lote do químico de limpeza que eu utilizei também, né, gente? É uma matéria-prima do processo, mas aqui é rastreabilidade assim, com o veículo, com cargas anteriores, com o registro de limpeza, sendo que o guia fala só o certificado não é suficiente, só o papelzinho falando foi limpo, check. Não, tem que estar amarrado
com informações registradas e rastreáveis, um número de identificação. A placa do caminhão, não só, como se fosse um número de lote. Então, aquele serviço prestado, aquela execução, aquela limpeza unitária daquele caminhão é atribuído um número de rastreabilidade para ele, né? Esse número deve ser compatível, deve ser amarrado com outros sistemas. Quem dera, né, se for possível num blockchain, né, um sonho maravilhoso, mas se não for dentro do SAP, ou, gente, é no manual, mas está amarrado ali nas minhas planilhas, nos meus registros, né, vou amarrar com lacre, aí nessa hora o nosso food defense se amarra com a higienização, porque se a carga eventualmente foi aberta, violada, a gente vai poder questionar, né, a integridade e a higiene, né, se tem alguma manipulação ali no meio, né. E essa foto é de um sistema de lacre que usa um token, é uma senha de um uso só, né, então a pessoa que é gerado por um sistema e só vai abrir no ponto de chegada. E se eventualmente for aberto, arrombado, acontecer alguma coisa, esse sistema, como ele é criptografado, já vai denunciar no ponto de chegada que o caminhão foi aberto. Então é outro nível. Mas deixei também na foto aqui um lacre mais convencional de pino, né? Aquele de plastiquinho que parece de amarrar pão, eu me recusei, eu não coloquei, não. Mas existe esse método também. Ele ainda, embora tenha organizações como o próprio Enfit, né? Falou, isso aí já não nos protege totalmente, isso ainda está vigente, né? Está válido para a gente fazer essa amarração. E falando do mapeamento das operações, avaliação de risco, aquilo que eu falei que tem um cheiro de APPCC ali, já dá uma cola, né? Que a gente tem que olhar assim para como é o programa de limpeza, como essa limpeza é executada, como ela é verificada e qual o critério de liberação de tanque. Então, cai na prova, são coisas que a gente deve olhar. Os perigos, gente, são os nossos famosos biológicos, físicos e químicos. Alergênicos, tem uma lupa para eles por causa das cargas, e eles sugerem usar como um método aí, por exemplo, usar um 5M, Chical, análise de causa, ou, como eu comentei, acho nada contra usar um APPCC. E aí, claro que o risco vai ser proporcional ao contexto da organização, né? Eu vou olhar o risco interno, externo. Esses caminhões são higienizados pela minha equipe, embaixo do telhado da minha organização, é um tipo de risco. É terceirizado, é no posto de gasolina, numa empresa de transportadora que eu estendi um contrato também de prestação de serviço de higienização. Então, vou olhar para entender o quão esses riscos aí podem ser mais ou menos ampliados para nós, né? E também já tem a cola feita, que é para dizer, né? Então, considerar a limpeza satisfatória na análise de risco. É como se fosse um perigo do VPCC, a gente não fala, o perigo, um biofilme, o perigo, limpeza insatisfatória. Pronto, anota aí que tem que ter no teu documento, no teu plano de avaliação de risco. Se eu vou ter uma limpeza insatisfatória, o que eu vou ter para mitigar e controlar? Auditoria interna, treinamento, documentos, procedimentos, né? O cheque antes do carregamento, vou tomar providências em caso de desvio. A equipe de segurança de alimentos aqui, no final das contas, vai definir quais os níveis de controle, porque depende, né, gente? Uma coisa é transportar óleo, outra é transportar leite, né? O produto de baixo pH, o produto que esteja no IBC, que tem um lacre, então isso é variável. Aí eu joguei um print, tem um webinar muito legal. Depois, se vocês não acharem, eu mando o link para vocês. Pode me pedir no LinkedIn, sei lá, a gente se acha por aí, né? Foi da International Food Safety Quality Network em parceria com a Enfit. A Enfit é uma organização internacional, está sediada na Alemanha, e eles promovem toda essa questão da segurança de alimentos nas cargas a granel, nos caminhões. Então, tem um programa de certificação, tem um programa de higienização, eles têm guidelines, tem, enfim, uma infinidade aí de soluções que a gente precisa para a indústria de alimentos, né? Então, aqui é uma cena, eles têm um produto que é fornecido, né? É um evidenciador de sujidade, um indicador muito prático ali, que por contato, eu queria ler e estudar antes para contar para vocês, mas estava em alemão, não deu tempo de estudar e traduzir, mas a gente vê que é uma solução compatível aí com o cotidiano, né? Uma solução de inspeção rápida. Aliás, falando de inspeção, o próprio guia traz uma contradição que tem algumas definições na Europa, porque no Brasil a gente nem tem, né? Que uma inspeção satisfatória de tanque
que ao fazer inspeção visual esteja isenta de sujidades visíveis e alterações de odor perceptível, então é focado em sensorial. E hoje, assim, a gente já sabe que tem que ir além, né? A gente tem o alergênico, a gente nunca vai pegar por uma inspeção visual, contaminações microbiológicas ainda, né, uma escala menor, que tiver num ponto morto ali, não muito fácil de detectar, vão passar, né? Então, existe uma provocação, eu percebi ali para a gente, vamos além disso, né? Vamos além disso. Se vocês lerem, vai falar sobre essa contradição ali, e uma expectativa de fazer algo mais para oferecer o alimento seguro no transporte, né? Então, a gente vai falar de validação, o guia não se aprofunda em como fazer a validação, a gente deve recorrer, por exemplo, códex alimentares ou validações que a gente faz na indústria, fazer, aí é uma leitura minha livre, né? Fazer avaliações em triplicatas, em pontos de amostragem suficientes, tendo previamente qualificado um caminhão que não tem desenho sanitário, nem dá para fazer uma validação de medidas de controle e combinações, né? Mas, enfim, que seja com vapor, que seja com detergente, tem que confirmar se esses protocolos funcionam e me colocam os riscos aí num nível aceitável, né? E aí pode ser microbiológico, pode ser ATP, posso envolver meu fabricante de detergente, por exemplo, essa própria empresa de transporte. Tecnologias mais utilizadas para fazer essa higienização, alta pressão, eu insiro o cabeçote rotativo, pode ter combinação com pressão também, né? Ele é um CIP que se move, né, se faz no local, mas o dispositivo de higienização ele está nessa própria estação. Essa é uma foto de uma empresa que presta esse serviço aí. Você vê que ela é toda emparedada, fechadinha, né? E eu posso fazer um CIP convencional no qual eu tenha o caminhão fechado e eu tenho o spray ball. Aí tem algumas ressalvas aí sobre esse tipo de estrutura, né? Será que esse spray ball ele está bem posicionado? Será que o spray ball ele alcança a turbulência necessária? Será que esse spray ball, por ficar imerso no produto, vocês estão vendo que estão no centro geométrico do tanque, por ficar imerso, será que ele não está coagulando? Se for um leite, por exemplo, vai coagular o leite, não vai obstruir? O cabeçote não vai adiantar nada, não vai funcionar esse spray ball? Então, tem algumas críticas também a esse método. Tá? E aí, vamos dizer que o método foi escolhido, o protocolo validado, está tudo funcionando muito bem. Eu vou verificar meus programas de pré-requisitos, meu plano de controle de perigo, seja ele. Então, o guia deixou aberto, né? Cada empresa vai lá fazer sua árvore decisória, sei lá que critério lógico vai aplicar, vai definir se aquele controle é um PPR, um PPRO, um PCC, e vai proporcionalmente fazer as verificações. Aí deu alguns exemplos, né? De desvios, caminhão que apresenta uma não conformidade, fornecedor que está dando bola fora, que tem algum desempenho aí que não está sendo atendido, resultados de análises microbiológicas, de ATP, ou seja, a placa de contato, por exemplo, esses indicadores, um indicador de pH, uma condutividade, né, um resultado de auditoria. E por falar em auditoria, sim, então vai entrar em gestão, eu preciso dentro desse mundo do caminhão também realizar auditoria interna, né, que eu vou olhar para a limpeza do tanque, ver se aquelas medidas que eu implementei e as documentações estão rodando, elas estão sendo praticadas. E eu tenho que ter um auditor interno que domine esse mundo aí da limpeza dos tanques granel ou dos tanques dos IBCs, um navio, o que é a ser necessário. E vocês concordam que se tem auditoria interna, tem não conformidade. Se tem não conformidade, o que eu preciso? Ter o tratamento da não conformidade. Então, eu vou trabalhar nas não conformidades e ações corretivas. Então, eu tenho que ter documentações ali para demonstrar, né, para fazer o acompanhamento com as partes interessadas, fazer análise de causa raiz e tratar dentro de prazos coerentes. Se eu tiver os desvios, eu vou usar essas informações aí para retroalimentar e gerar melhoria contínua, e, se for o caso, punir, orientar, trocar de fornecedor, de prestador de serviço, né? Esse é um ponto. Agora vamos na parte emocionante, para mim, pelo menos, que é a parte do desenho do equipamento, né? Desenho do projeto com a construção,
que, gente, ele tem que ser feito para ser limpo, né? A gente está falando da limpeza, mas se ele tiver pontos mortos, inacessíveis, é um local fechado, né? Até, né, um confinamento, uma situação especial, sim, entra uma pessoa ali, mas não é cotidiano. Então, assim, ele tem que ter uma estrutura lisa, favorável, né? Assim, tem uma série de defeitos aí que alguns a gente vai passar rapidamente, né? Então, o tanque adequado, conector, válvula, bomba, mangueira, material de contato, de acordo com legislação, né? Então, tem que estar redondo esse ponto aí, né? E essa construção deve facilitar que os agentes de limpeza penetrem, então, que a gente consiga fazer a limpeza e desinfecção, consiga secar, então, dependendo do tipo de carga, então vou trabalhar com produto seco, com os amidos, farinhas. Não posso deixar umidade dentro do caminhão, depois, claro que provavelmente a frequência de limpeza úmida vai ser baixa, vai ter toda uma situação aí, que é um mundo diferente da limpeza úmida, mas havendo necessidade de higienizar, a secagem tem que ser completa e impecável. Eu tenho que conseguir inspecionar, né? Nem que esteja colocando, né? Fazendo tipo uma videoscopia, mas eu tenho que ter um acesso mínimo. Eu tenho que conseguir fazer manutenção, eu tenho que ter uma vedação, uma hermeticidade, né? E eu tenho que ter partes removíveis também que me favoreçam, pequenos componentes, né? E que sejam sanitários. E aí, se eu tiver esses tanques que transportam muito, a maioria deles tem divisão, né? E tiver diferente tipo de produto ainda, vocês já vão ali, medo, né? Será que vai ter a chance de compartilhar, de vazar de uma câmara para outra, né? Então, assim, não pode ser aquele modelo que tem um tubo fundo central e as conexões das câmaras, porque senão a gente pode ter uma contaminação cruzada. Mangueira. Todo caminhão tem mangueira, né? Então, mangueira adequada para produto transportado. Ah, vocês estão dominando legislação aí de material de contato, RDC 123 de 2001, né? 123 da Anvisa. Ou então tem a ponta de metal ali, uma RDC 20, 2007, depois ela foi alterada pela 498, 2021. Então, gente, cadê o laudo de migração aí desses materiais de contato? Tudo é risco aí, né? Tá? O que a gente faz na fabricação, a gente deve fazer também no transporte, tá? E outra coisa que a mangueira, não sei se ela é enrolada, arrasta no chão, ou ela vai para um compartimento e fica fechado e você não consegue limpar o compartimento, então a gente tem que colocar um olhar para isso. E os anexos, que eu falei, os componentes pequenos, né? Da bomba, duto, filtro de ar, um respiro, um T, porque acaba que a gente tem os inimigos ocultos ali, a gente tem justamente nesses pontos aí a contaminação. Não é nem biofilme, né? Eu não tenho palavras nem tecnicamente para dizer o que esse tipo de incrustação, mas são fotos da vida real. Sim, era alimento que era transportado, nem vou dar detalhes aí, mas eram alimentos transportados. A superfície de contato tem que ser de material próprio, até citei algumas legislações aqui da Anvisa, a gente fala da mangueira da bomba, aqui a gente tem um rasgo no isolamento térmico, então havendo um rasgo no isolamento térmico, o isolante provavelmente não é próprio contato com alimentos, né? Então um comprometimento da integridade nos levou aí a não ter sanitariedade, né? O projeto não é sanitário. A câmara, a parte que é realmente ali, é como se fosse a embalagem do alimento, né? Ela não pode ter danos à estanqueidade, então vazamentos. Eu falo que tudo que vaza de dentro para fora contamina de fora para dentro também, né? Não pode ter incrustação, corrosão, ferrugem. Já a gente já tem isso nas legislações de boas práticas de fabricação, né? É só extrapolar e olhar para o caminhão. Solda lisa, então solda é um ponto aí que a gente pode ter formação de biofilme. E lembra que eu comentei que a gente tem que ter um spray ball que alcance todas as áreas? Então, aqui foi um tanque onde isso não aconteceu. Então, não tinha zona ou de sombra ou o dimensionamento não era adequado, não consegui chegar a todos os pontos aí. E dentro, assim, digamos, não é bem projeto, mas é um requisito, é que o caminhão esteja identificado como somente para alimentos. E curiosidade, soube, não é só no Brasil que acontecem essas coisas,
E às vezes o caminhoneiro tem a oportunidade de fazer um frete interessante com material não alimentício, aí ele cola uma etiqueta por cima do food stuff only e transporta outra coisa, tá? Nem quero saber se é combustível, se é alguma coisa de feed, né? Mas tem relatos, se vocês forem no Google aí, não é história da Juliane, não, isso parece. Então, esse é para garantir a exclusividade, né? E aí a gente deve ter uma rotina, né? Os nossos famosos checklists ou ferramentas similares para verificar se os serviços de limpeza estão sendo cumpridos adequadamente. Eles podem incluir inspeção visual, né? Os dados do processo de limpeza, os parâmetros, os resultados microbiológicos. Isso pode vir a ser bem complexo, viu? O colega enviou um checklist hoje do que é feito na vida real, que a operação ali tem 89 itens para fazer. Então, assim, é robusto, é detalhado, mas você vê, eu tenho que olhar o spray ball, se está limpo, a válvula SIP em I, o spray ball M, o spray ball F, o spray ball... E não é nada de outro mundo, é um caminhão normal. Um suspiro T, uma boca M. Então, aqui já conecta com outros temas aí, né, de cultura de segurança de alimentos, de realmente o operador no dia a dia, ele vai olhar item a item, porque vocês sabem, né, um item, um suspiro, um T, uma curva, pode dar origem a todo um processo de contaminação de uma carga, né. E a estação de limpeza, a estação física, né, onde é prestado esse serviço de higienização? Ela deve ser vista praticamente como uma indústria de alimentos. Então, ela tem controle de pragas, procedimento para hermeticidade. Essa aqui não é uma 100%, tá? Essa numa certificação da Enfit, ela não está na categoria máxima, porque não tem separação aqui das áreas, salvo se, né, também não sei, não estou inferindo, salvo se é do mesmo risco o produto que está aqui, mas a orientação é separar, porque daí você faz todos os isolamentos, né? Então aqui a gente está falando também de piso, parede, drenagem, não ter condensação, não ter fungo, né? Não ter empoçamento, ter uma estrutura, eventualmente até se eu precisar de ar filtrado, iluminação, então tem todo um guia, tem guias fora desse guia da FSSC que falam como construir uma estação de limpeza adequada, né? E essa condição, ela inclui aí a água, né? Então vai ter um reservatório de água, é poço artesiano, como é o filtro do ambiente, tem um vapor, o vapor é culinário, tem resíduo que descarrega uma carga do caminhão, por onde isso é drenado, né? Como é que é o agente de limpeza, como é feita essa manutenção, quem fez a manutenção, então a rastreabilidade de quem fez a manutenção, né? Tudo isso é bem mapeado, né? Eu achei incrível, não sei vocês, aí eu fiquei bem impressionada e até onde a gente pode chegar nessa gestão, né? Falamos algumas vezes da validação, né? Aqui esse requisito pondera, a gente deve olhar as diferentes condições e demandas. Cheguei a comentar um pouco as variações de produtos, né? Então, diferentes produtos são diferentes desafios, tem mais resíduo mineral, eu tenho um produto mais gorduroso, eu tenho um alergênico ou não, então eu tenho que, claro, que ser eficaz dentro da minha necessidade ali, né? E quando é terceirizado, ter total certeza que os requisitos foram compreendidos. Às vezes até a indústria, numa boa intenção, entrega o POP na mão do fornecedor, ele assina, mas sabe-se lá como isso vai ser internalizado pela organização, né? E a parte de resíduos acabou entrando, não é food safety, mas ela é lembrada, né? Então, isso aqui é uma foto de um caminhão, isso é um resíduo normal, um caminhão de suco no fundo do tanque, aí vai lavar, sempre vai ter uma quantidade que, na verdade, nunca é tão pouca assim, né? Porque esses caminhões são muito grandes, né? Então, como é que isso é tratado? Será que vai ter a necessidade de ter uma pequena extração de tratamento nesse local? Dependendo do tamanho, vocês viram ali que tem 5 cabines, 6 cabines, por um local grande, vai demandar algo maior ali para destruição ou remoção ou tratamento, tá? Se for sólido, né, dá o tratamento adequado. No final do guia tinha algumas referências, né? Tem o guia do Codex para transporte, tem o do IRMA, que é colocado, do Infit é ótimo, do IRED também
guidelines de projeto sanitário, porque o guia não dá detalhes, né? Esse guia da FSST não dá detalhes de projeto sanitário, mas sim já começa a sensibilizar. Então, eu falo para vocês, corram atrás aí, o IRED é um caminho, 3A também, né? Aí eu deixei esse finalzinho aqui para a gente fazer algumas reflexões, discussões sobre a realidade de transporte no Brasil, no exterior, né? Porque tem algumas coisas incríveis que são feitas lá fora já. Também tem coisas incríveis feitas no Brasil, talvez numa escala pequena ainda, mas a gente tem dores também, né? Na Anvisa, a gente tem regulamentação através das legislações de boas práticas de fabricação, todas elas têm o transporte, né? São requisitos abertos, requisitos genéricos, transporte adequado, favorecendo limpeza, que não comprometa o produto, tem algumas questões de carga. Aí você vai lá no Google e tem histórias ali de cargas apreendidas, que tinha alimento misturado com veneno de rato, alimento misturado com detergente, enfim, tem algumas situações aí. É para não falar só que eu estou, né, falando de coisas no Brasil, nessa apresentação da Denfit foi mostrado ali algumas estações de limpeza que eu nem achei tão, tão complicadas assim, mas tem dificuldade. Se a gente falar em projeto sanitário, muito cabeamento, muito excesso aqui de superfície que eu não consigo acessar para limpar partes horizontais, né? Isso me complica, né? O motorista aqui não é uma pessoa treinada. Pega o motorista, dá a mangueira na mão dele e fala, limpa aí, cara, né? Aconteceu usando químicos não apropriados, corpos estranhos se desprendendo. Aqui é um caminhão, a gente vê de farinha que estava com olores, né? Afungado. A estação mesmo de higienização com comprometimento, com fungo, com abertura, não tem odor na foto, mas dá para inferir aí que deve ter um cheirinho de umidade. A galera fazendo limpeza, vai no chão mesmo aí, componente, tudo bem, estava passando leite aqui outro dia, mas agora está no chão e eu estou usando alta pressão, né? No Brasil, a gente tem uns caminhões aí que têm uma vida sofrida, né? Eles passam por estrada de terra, buraco, então assim, você tem uma solda mais frágil, uma gacheta, elas vão trincar, elas vão abrir, você tem uma manopla, ela vai desaparafusar, então, a gente está sujeito a riscos aí, que na avaliação de risco elas têm que ser enxergadas, né, para mitigar de uma maneira proporcional, né. E a gente tem erros de projeto sanitário, né, vou deixar alguns segundos para vocês identificarem. Onde é que o CIP vai passar e a sujidade vai continuar lá hibernando? Esse tipo de conexão aqui não é sanitária. Se tiver leite, suco, qualquer fluido passando por aqui, essa interface elastômero e metal, a gente tem uma formação de biofilme aqui. Tá? É comprometedor. Leslie, você vai entrar aquela sua parte aí em ação, que eu vou mostrar um vídeo bem interessante de uma estação de limpeza aí na Sérvia. E você acha que você vai me tirar, né, do ar, tirar é o meu compartilhamento, é você que tira, né? Só um minutinho que eu vou... Desculpa, pode continuar. Pode ir fazendo aí, trocando, você só me fala, eu vou tirar o meu zoom aqui e eu vou enxergar, você me avisa aí se está passando para eu narrar, né, eu conseguir ver, também explicar para o pessoal o que eu achei de interessante. É um vídeo do YouTube, então uma empresa que ela é especializada mesmo nesses serviços, tá? Não conheço, não tem relação nenhuma com a Sérvia, nunca fui lá, mas pesquisando aí com certificações, né? Elas têm certificações diversas aí de segurança de alimentos, né? Em Zamavejo. Ele está carregando aqui daqui a pouquinho já vai soltar o vídeo, tá bom? Tudo bem. Eu te aviso. Tudo bem. Eu só vou pedir para as pessoas baixarem um pouquinho o volume do áudio de vocês, que a Ju vai fazendo com os comentários. Eu não sei se vocês conseguem aí, ou zerar, ou deixar bem sutil o videozinho é só para o sonzinho é só para dar uma emoção.
bem que eu senti emoção só de olhar o que acontecia. Pronto, Ju, já carregou o vídeo? Eu vou dar play agora, tá bom? Já tá aparecendo na tua tela? Ah, é que tinha mutado, né? Quando começou a tocar a música, mutou aqui. Vamos ver se vai continuar. Tá na minha tela. A gente tá vendo Isso, eu dois dei pausa. prédios. Eu dei pausa. Eu vou ativar agora. Quando você me falar, eu já ativo e aí você Pode acompanha. colocar. Tá bom. Valeu. Ju, a gente não discuta quando passa o vídeo. Ah, então acho que tem que tirar a música, será? Acho que Agora, não. porque daí eu ligo o áudio e pauso o vídeo, ou você que tá pausando, Leslie? Eu que pauso. Ah, então eu vou dar o briefing antes e vocês vão observando, tá? Observa aí que é uma instalação que está isolada fisicamente, em boas condições, íntegras, pisos lisos, laváveis, impermeáveis, tudo branquinho. Vai acontecer uma limpeza de mangueira. Vocês reparem a hora que sair desconectar a mangueira também, que for recolocada, né? Vou deixar um minutinho aí, daqui a pouco eu abro o microfone. Rapaz de touca, hein? Vai tirar uma amostra, vai ver provavelmente a condutividade aí da água. Trabalhando com vapor. Tudo brilha aí, né? Tudo lindo. Pronto, Leslie, já terminou a operação, pode interromper o vídeo. Obrigada, viu? Perfeito, a gente te escutou seus comentários, viu? Ah, ótimo, melhor assim, né? E, bom, eu estou escrevendo um post para o Food Safety Brasil, que, aliás, é um lugar onde eu escrevo, a comunidade escreve, você que está vendo aqui pode escrever também, para contribuir com essa rede de conhecimento, aí seja de limpeza de caminhão de tanque, outros aspectos aí de segurança de alimentos. Então, fiquem atentos aí que deve sair alguns conteúdos que eu estou trabalhando aqui com vocês, né? Vocês me encontram no LinkedIn, Juliane Dias, Dias Gonçalves, e a gente continua interagindo e temos uns minutinhos para as perguntas e respostas, né? Cravado e no tempo, acho que deu certinho, né, Ju? Foi ótimo, foi ótimo. E olha, muitas perguntas, Ju. Muitas, tá. Até eu comentei antes com a Ju, né? Falei, nossa, nem todas as empresas têm transporte, caminhão-tanque, então acho que o público vai ser muito restrito para esse webinar. Vou te falar que a gente teve mais de 270 pessoas conectadas conosco aqui, tá? Eu quero começar com um comentário aqui que veio de fora, tá? Para você, Ju. Não é uma pergunta, é saudações calorosas de Bruxelas. Obrigada por utilizar os documentos da Enfit. Ótima apresentação, teremos o maior prazer em apoiar você e sua comunidade com mais informações sobre defesa alimentar, programas de limpeza para produtos
específicos, limpeza kosher, halal, higiene e treinamento de pessoal em estações, limpeza e certificação em FIT, estações de limpeza, com certificado digital em FIT. Esse comentário veio do Filipowski Hans Dieter. Desculpa se a pronúncia, o nome está errado. É o presidente, o Big Boss. Com certeza está errada, mas a gente agradece, né? Comentário em português aqui no nosso chat. Esse foi o comentário. Agora eu vou para as perguntas. A primeira delas, a limpeza de tanques deveria estar dentro de um bical? Em que situações? Qualquer programa, como a gente tem na FSSC, se qualquer programa de pré-requisitos que a gente tiver uma falha considerada significativa, a gente vai levar para a equipe de segurança de alimentos. E sim, pode ser motivo de recall, né? Essa foi a pergunta, né? Não, é PCOL, então deve ser programa de controle de alergênicos também, isso. Sim, também, porque principalmente levando em consideração cargas anteriores. Se você tiver um contrato que já estabelece aí a proibição e não vai haver cargas compartilhadas com alergênicos, já é uma tranquilidade. Agora, senão vai entrar toda naquela seara de validação, vai atingir níveis aceitáveis, a sua empresa vai dormir tranquila, sabendo que os kits de identificação de alergênicos, eles têm limitações de sensibilidade, de teste, né? Sim, certamente. Perguntaram onde fica a guia, eu já passei o link, acho que compartilhei com todos, fica lá no site da FSSC, infelizmente só em inglês. Um comentário também, tem muitas carretas tanque que deveriam ser reprovadas, nada de desenho sanitário. Acho que a Ju mostrou alguns exemplos, né? Concordo. Uma pergunta, pode ser apenas no contrato ou se houver referência em procedimentos internos? Deve ser aquela parte que você falou do contrato das transportadoras, né? Você se refere que ela tem obrigação de realizar a higienização corretamente. Como é guia, eu entendo que ainda existem maneiras da empresa adotar uma gestão conforme sua decisão, ainda, né? O próximo passo do guia depois é virar um requisito, né? O guia, ele não é prescritivo, né? O guia não é, mas sim, a intenção dele é que, se você não faz isso via contrato, que apresse-se e comece a incluir em cláusula contratual, né? Uhum. Agora tem uma pergunta, não sei se eu entendi bem. Para tanques de estocagens que as empresas têm de receber matérias-primas a granel, exemplo, óleo vegetal de palma, tem as mesmas considerações para a limpeza e pode ser pontuado em auditoria com a nova versão da FSSC 22000? O guia não é sobre este tipo de tanque, mas com certeza gera uma sensibilidade no olhar dos auditores, da comunidade. E eu diria mais, já desde sempre poderia ter sido olhado esse tipo de tanque. Se não é um ops, passou, né? Sim, porque é um tanque de estocagem, eu entendo, né? Sim. De estocagem. Então, faz parte do equipamento do processo, né? Vocês sabem que aquele caso da Ferreiro, dos ovos, né, das crianças que tiveram salmonela, foi rastreado, era um tanque de buttermilk, né, um tipo de derivado de leite, uma manteiga, né, e era o tanque. Pois é. Podemos dizer que o lacre está relacionado com o Fuji Defense? Sim, a Enfit, inclusive, tem uns guidelines, eles têm um material que é gratuito sobre lacre, sobre proteção. Sim, é uma das maneiras da gente garantir até uma proteção. Existem lacres e lacres, eu comentei rapidamente, né? Tem digital, tem um plastiquinho amarrado com um número de rastreabilidade, né? E já tem até umas fotos, o Enfit mostra manipulados, então tem um pessoal ninja que consegue abrir e recolocar, né? Qual o melhor ponto para suave? Melhores pontos, igual na indústria, aquele ponto de difícil limpeza, que o tanque a gente muitas vezes não vai ter como acessar e acaba ficando só no bocal ali, né? Ou vai pela a porta de inspeção e procura acessar, mas é sempre onde a gente tem solda, sobreposição de chapa, onde a gente tem canto vivo, né? Ângulos agudos, sempre essas dificuldades, rugosidades.
Boa tarde. Você comentou dos IBCs. Esse requisito adicional também é aplicável para IBCs? Seria em caso de reutilizar embalagens de IBCs para transportar diversos materiais e precisaria da garantia da higienização? O material do IBC é de difícil higienização e liberação em relação a alergênicos. Entendo que não deveria ter essa possibilidade de transportes em IBCs reutilizados. O guia ele é bem pobre em relação à informação, ele só no começo cita que é aplicável a IBC e sumiu, não fala mais nada, né? Mas, por outro lado, a gente tem aquela avaliação de risco e mapeamento. Então, se a empresa já enxerga que não é seguro, porque ele é poroso, a higienização não é completa, ela já tem que mapear isso e cortar. Se é um requisito contratual, por exemplo, não pode ser de segundo uso, né? Não pode ser higienizado. Ou que ele pode ser utilizado para outros materiais e você não tem como rastrear, né? Isso. O recebedor do produto deve fazer alguma inspeção no tanque, visto que o produto já está ali para descarga? Ele tem todos os critérios contratuais ali, mas é citado também a liberação de carga, a aceitação da carga, né? Então, normalmente a gente passa aquele checklist, odor, alteração, temperaturas, né? Você não vai mais ter o foco de ver a higienização num tanque de líquido, que ele já está cheio, está completamente cheio, vai ser tecnicamente impossível, né? Mas critérios de aceitação, sim, são necessários. Mas por isso que você tem as etapas anteriores, por isso que você valida, por isso que você exige projeto sanitário, por isso que você exige manutenção, porque a sua capacidade de detecção no recebimento é limitada, né? É engraçado, né? Até fazendo uma comparação com outras normas, né? Tem a GMP Plus, que é aquela de alimentação animal, que já há muito tempo traz essa inspeção de transporte, né? E principalmente para saber cargas anteriores, regime de limpeza que foi executado, né? Então, é interessante essa questão para a gente também se alertar que às vezes até a indústria de feed veio nessa questão de transporte antes da alimentos, né? Com algumas exigências específicas. Trabalho com o cabeçote, que prioriza o menor uso de água. Economia de água é destacado no programa? Não é foco do programa. Ele fala sim a eficácia de higienização, mas se você consegue ter um bom resultado gastando menos água, parabéns, está no melhor dos mundos, né? E já falando, né, você já está com esse viés, pode ser um próximo passo. Isso. Eu dou o maior apoio. Se você consegue cumprir os requisitos de segurança de alimentos, né? Gastando menos água, tem tecnologias para isso, sim. Normalmente tem um investimento inicial maior, né? Tem investimento maior, mas você recupera depois. Seria interessante gerar uma ordem de serviço de limpeza, seja por terceiros, e as informações serem inseridas no laudo de liberação de cada caminhão? É uma forma de trabalhar. O guia não é explícito da forma, mas ele cita que tem que ser gerado um número, lembra? Eu até falei, um número de lote, pode ser essa ordem, e dentro da ordem comportar tudo. É igual fazer um dossiê de processo, aí vai ter os tempos, temperaturas, condutividades, o que mede pH, resultado de ATP, inspeção visual, aí ia ser anexado, né, em cada processo. Eu fiz fazendo assim papel, né? Mas se for digital, todas as informações aí amarradas. Os transportadores devem apresentar laudos de migração? Entendo que sim, ou o fabricante do caminhão. Alguém tem que apresentar, tá? Ou a indústria de alimentos ir atrás, porque realmente a gente está numa situação assim irregular no Brasil, até dentro da indústria mesmo, dificuldades. O pessoal fabrica e coloca os materiais, os elastômeros, o próprio aço se supõe que é inox, né? Mas a gente tem legislação e ela é aplicável a qualquer material em contato direto com alimentos, seja embalagem, seja equipamentos, precisa. Quem vai pagar essa conta, não sei, mas precisa. Vamos para uma última pergunta aqui, porque a gente já está chegando no limite do tempo, tá? Quando recebemos um lote de matéria-prima a granel, é suficiente o fornecedor apresentar o laudo de limpeza e higienização e fazermos uma inspeção estrutural no recebimento? Acho que já foi parecido uma pergunta, né?
Na verdade, tem um requisito, tem um slide que eu coloco assim, eu tenho um certificado, não basta somente a higienização, tem que ter todo o processo de higienização. Então, ele usou que detergente, que temperatura, o que ele amarrar, ter uma rastreabilidade mais completa e não só o papelzinho lá que eu fiz a higienização. Ok. Vieram outras perguntas, realmente a gente não vai conseguir responder todas, nosso tempo está esgotado, mas aqueles que ainda ficou com dúvida e gostaria de uma resposta, pode contatar a Ju, né, dentro das redes sociais que ela compartilhou, ou então pode enviar um e-mail aqui para a gente, marketing.ba@dnv.com, que a gente direciona para a Juliane também. Então, Ju, acabamos aqui mais um webinar. Agradeço muito, né, todas as informações que você compartilhou conosco, sempre com muito conhecimento, com muita didática, muita fluidez. Eu acho que a Ju está se posicionando no mercado aí bastante nessa parte de projeto sanitário, então, o que vocês precisarem, eu recomendo que a consulte, tá? E eu espero vê-los no próximo webinar, que vai ser na próxima terça-feira, no mesmo horário, que nós falaremos sobre monitoramento ambiental, com a presença da Daniele Almeida, da Neugen. Ju, suas últimas palavras para a gente se encerrar. Obrigada, gente. Para mim foi um prazer. Eu adorei estudar esse guia com mais profundidade, entender o que é feito fora, entender as dores do Brasil aí. E tem trabalho pela frente aí. Tem onde aprimorar. Espero um dia ver empresas prestadoras de serviços, centrais de higienização aqui no Brasil, como já tem na Europa. Muito bom. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Até o próximo. Abraço a todos.